Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma aula sobre reabilitação do complexo articular do ombro, de modo geral. A gente vai falar sobre diversas condições, mas claro, vai enfatizar um pouco mais a tendinopatia de Manguito, já que essa é uma condição clínica que tem uma alta incidência, tá? Eu já estou com a tela aqui aberta do iPad, a gente vai utilizar como base para essa aula o Star Shoulder, que é um framework clínico que consegue nos direcionar dentro do processo de reabilitação de uma forma bem interessante, tá? E eu vou abrir aqui a plataforma da ForPhysio Play, onde a gente tem vários, né, agentes de inteligência artificial, e aqui a gente tem um agente que ele é capaz, né, o agente do doutor Evidência, ele é um agente capaz de analisar de forma crítica e rigorosa artigos científicos, tá. Eu pedi uma análise breve para ele consegue analisar baseado em critérios Pedro, para ensaios clínicos, os critérios Cochrane para revisões sistemáticas, então é um agente bem legal, treinado por especialistas em reabilitação. Eu pedi para ele aqui fazer uma análise do Star Shoulder, ele fez uma análise completa falando, né, que é um framework clínico, não é um ensaio clínico randomizado e, portanto, a escala Pedro neste caso, né, não seria aplicável. E aí depois eu pedi para ele qual que era a conclusão final e a sua relevância clínica desse estudo, e ele me trouxe alguns pontos importantes para vocês entenderem a importância do Star Shoulder, na vida do profissional que reabilita o complexo articular do ombro e até outras tendinopatias do membro superior também, tá? Então vamos lá. O Star Shoulder ele é uma ferramenta clínica promissora e estruturada que oferece um sistema organizado de classificação para disfunções do ombro, abordagem baseada em estágios, né, que facilita, claro, a tomada de decisão clínica, e um framework que integra aspectos práticos com evidência científica. Fornece uma estrutura sistemática para avaliação, auxilia na tomada de decisão, padroniza a abordagem, facilita a comunicação entre profissionais e um direcionamento terapêutico baseado em estágios, tá? Então, para vocês entenderem como que a gente vai conduzir essa aula. Além desse agente, a gente tem outros agentes aqui, especialistas em várias áreas da reabilitação, treinado por profissionais da reabilitação, aonde a gente consegue ver a gente especialista em quadril, em joelho, controle de carga, tudo a gente tem aqui e eles dão respostas bem assertivas, tá? Então aqui a gente vai iniciar, tô abrindo aqui a tela do iPad, a gente vai escrever e desenhar um pouquinho aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Quando a gente vai avaliar o complexo articular do ombro, a gente vai por critérios de exclusão principalmente, tá. Então, quando a gente pega uma dor, né, de origem tecidual ali no ombro, o que que eu primeiro preciso fazer? Eu preciso excluir algumas condições. A primeira condição que a gente vai excluir aqui é a capsulite, tá. Então, se o meu paciente ele não tiver uma perca de mobilidade importante, né, então se ele não tiver nenhuma redução da mobilidade, eh, ou um retesamento capsular maior que gera essa redução de mobilidade, ele provavelmente não tem capsulite ou retesamento capsular, tá. E aí a gente vai para a segunda parte, será que ele tem uma lesão de SLAP ou uma instabilidade glenomeral? Tá. Como que eu vou saber isso? Através de testes específicos para SLAP. SLAP a gente sabe que é uma alteração na região superior, anterior e posterior ali do lábio, glenoidal, e que alguns testes específicos, principalmente os testes que geram contração do cabo longo do bíceps, ele gera uma tração, uma tensão sobre a região, ou teste de instabilidade. Ah, não sei quais testes realizar. Vou mostrar aqui, inclusive nos nossos agentes de inteligência, o agente, Lucas, que é especialista em reabilitação do ombro, no caso sou eu aqui, esse agente. A gente vai fazer uma pergunta aqui para ele, vou me apresentar aqui para vocês verem como que é. A gente consegue inclusive utilizar o áudio, tá, então você consegue falar por áudio com esses agentes. Eu sou o Lucas Araújo, fisioterapeuta também. Ó, e a gente consegue enviar falando, que facilita muito, a gente não precisa ficar digitando, tá, você consegue dialogar como se estivesse enviando um áudio pelo WhatsApp mesmo, tá. Ele perguntou o que pode ajudar. Eu queria saber qual é o melhor cluster de testes, para instabilidade no ombro e para lesão de SLAP, SLAP, ele já conseguiu entender o que eu falei. E aí eu perguntei para ele, então, qual que é o melhor cluster, né, errei, acabei errando aqui na tradução, mas qual é o melhor cluster de teste, ele vai entender para instabilidade do ombro e para lesão de SLAP, tá? Para instabilidade do ombro, a gente tem a apreensão anterior, relocation test e o surprise test, release test, tá?
Esse cluster, ó, ele já fala aqui pra gente, ó, vou até ampliar aqui, esse cluster ele tem uma sensibilidade de 81,8%, uma especificidade de 91,4%, e aí para SLAP ele deu aqui, ó, o Active Compression Test, o teste de O'Brien, que é um dos testes mais utilizados, Anterior Slide Test e Compression Rotation Test, com uma sensibilidade de 75, uma especificidade de 90%, tá? Então dessa forma, a gente consegue excluir diagnóstico de lesão de SLAP de instabilidade glenomeral. Feito isso, a gente excluiu, sobra pra gente, né, considerando que esse indivíduo ele não tem uma bandeira vermelha, não teve um trauma, uma queda, sobra pra gente uma dor atraumática. Minha letra é linda. Uma dor atraumática do ombro. Quando a gente fala em dor atraumática, a gente está falando principalmente das dores relacionadas ao manguito, tá? Então não importa muito se é uma bursite, se é uma tendinopatia de supra, de infraespinhal, do cabo longo do bíceps. Basicamente a gente está falando de uma dor atraumática do ombro, aonde não é capsulite, não é retesamento, não tem redução de mobilidade, não tem instabilidade glenomeral, lesão de SLAP, e aí a gente tem a questão da dor traumática. E como que eu faço para diagnosticar uma dor traumática, tá? Então aqui a gente vai pensar o seguinte, a gente tem um cluster de testes mais indicado para essa condição, tá? E quando a gente fala nesse cluster, basicamente são 5 testes, onde 3, se 3 desses testes derem positivos, a gente indica uma maior probabilidade de dor relacionada ao manguito rotador, tá? Então quais seriam esses testes? Teste de Neer, teste de Hawkins-Kennedy, tá? Teste de Job, teste de resistência de rotação externa do ombro e arco doloroso, tá? Então, se 3 desses testes derem positivo, 3 ou mais, isso aumenta a probabilidade de dor relacionada ao manguito, certo? Então você vai realizar: "Ah, não sei como realizar esses testes", a gente tem lá também a inteligência artificial, você consegue perguntar para ela e ela vai te responder como que você realiza cada teste desse, fazendo uma descrição, bem assertiva de cada teste, tudo bem? Então vamos lá, quando a gente fala em dor, relacionada ao manguito, a gente está falando basicamente, né, de um quadro de talvez de tendinopatia que está acometendo o tendão. E aí quando a gente fala em um quadro de tendinopatia, a gente fala, de uma estrutura muito específica e peculiar, tá. Então a gente vai desenhar aqui, ó, vamos pensar num ventre muscular aqui, né, a gente tem o ventre muscular e a gente tem o tendão aqui. Eu vou até dar uma colorida aqui para ficar mais fácil a visualização. Então aqui em vermelho a gente tem o ventre, né, o tecido muscular, e aí a gente tem aqui tendão, músculo, tendão. Basicamente, né, quando a gente fala em tendinopatias, a gente não está falando em química inflamatória predominante, mas na verdade uma reatividade das células tendíneas, tá? Essas células tendíneas nós chamamos de tenócitos. E o que que ocorre num processo de tendinopatia? Essas células, elas são responsáveis pela formação, pela construção da matriz de colágeno. E essa reatividade celular aqui, que ocorre comprometendo a formação da matriz de colágeno, consequentemente deixando esse tecido com uma capacidade reduzida, ela libera também substâncias que nós chamamos de algógenos, tá? Então, glutamato, substância P2, são substâncias que aumentam o limiar de irritabilidade, que excitam ali, né, irritam as terminações nervosas e por isso a gente tem a relação da dor com a tendinopatia, tá? Então, sempre quando a gente pensar em um tendão, isso de modo geral doente, né, uma tendinopatia, a gente está falando basicamente de um predomínio de reatividade celular, onde tem uma alteração na formação da matriz do tecido que compõe o tendão, consequentemente uma redução da capacidade e a liberação de substâncias que acabam provocando dor, tá? Então sempre quando a gente for explicar sobre tendinopatia, a gente tem que entender, e lembrar bem deste conceito, certo? Então a gente já entendeu o que é uma tendinopatia, a gente entendeu que para diagnosticar a gente tem que excluir capsulite, retesamento capsular, instabilidade, lesão de SLAP, né, através dos testes que a gente conversou com a inteligência artificial. E aí, de fato, o que que é importante para mim quando eu vou avaliar, qualquer condição clínica, né, de modo geral? É o seguinte, entender dentro da anamnese, que é a conversa que você vai ter com o paciente, quais fatores foram determinantes.
para aquela condição. Então, quais fatores, levaram o meu paciente a desencadear aquela queixa, né, dentro da anamnese, da entrevista que eu vou fazer com o paciente, que a entrevista, na verdade, o principal objetivo dela é você conseguir extrair esses fatores do paciente. Será que foi um aumento de volume, né, então esse paciente, esse indivíduo é um atleta recreativo ou de alto rendimento, ele teve um aumento de volume abrupto dos treinos, associado a uma redução da capacidade. Então, é um indivíduo que ficou muito tempo sem praticar a demanda esportiva e depois voltou com o mesmo volume ou com um volume maior, ele teve um aumento abrupto, né, que ultrapassa aqueles 10, 15% quando a gente pensa em não atletas que não são do alto rendimento, são recreativos, ultrapassa aquela janela de segurança. Então, o que que será que aconteceu? Dentro da rotina, né, dos hábitos dele, ele está dormindo mal, está se alimentando mal. Então, tudo isso são vários fatores que, quando eles se interagem, não um único, mas quando eles se interagem, eles podem ser resultantes dessa queixa. Então eu preciso saber com o meu paciente, quais fatores se interagiram naquele momento que podem ter levado ele a desencadear essa queixa, tá. E aí pode ser, né, as valências, alterações de valências ali que a gente fala. O que são essas valências? Força, mobilidade, flexibilidade, que é de fato que a gente vai avaliar, tá. Então eu vou avaliar nesse meu paciente que tem uma queixa no ombro de tendinopatia, ou dislep, ou capsulite, se possível eu vou avaliar quanto que ele está fazendo de força muscular? Será que está igual ao outro lado? A gente consegue ver essa simetria de força, tá. Eu vou abrir aqui inclusive para vocês, a gente tem aqui dentro da For Physio Play, né, dessa plataforma, a gente tem a formação da metodologia completa da For Physio, tá. E nessa formação dessa metodologia completa, você vai conseguir entender como que funcionam esses testes, como que a gente vai avaliar, por exemplo, a mobilidade, como que a gente vai avaliar a força, através de que recurso que a gente consegue avaliar essas coisas com o meu paciente que tem uma tendinopatia de manguite, tá. Então a gente tem a formação aqui, ó, completa da metodologia, onde a gente tem avaliação de membros inferior e superior. Se a gente entrar lá em avaliação de membro superior, ó, a gente tem aqui os conceitos teóricos, né, da avaliação cinético-funcional. Quando a gente fala em avaliação cinético-funcional do ombro, a gente está falando em teste de força, de mobilidade, como eu falei. Então a gente tem aqui, ó, nas aulas práticas de avaliação de mobilidade. Então você vai conseguir ver aqui como que a gente avalia a mobilidade desse paciente, quais mobilidades eu vou utilizar, né, como que a gente avalia a estabilidade desse paciente, como a gente avalia a força muscular do paciente, para a gente obter os dados quantitativos e aí de fato, conseguir conduzir bem através de dados, tá. Mas utilizando, como eu falei, como base o Star Shoulder, basicamente é a gente entender como que funciona, esses graus de irritabilidade do tecido para que eu possa conduzir o meu tratamento baseado nesses graus, tá. Então vamos lá, quando a gente fala em irritabilidade alta, tá, a gente tem basicamente três estágios, né, irritabilidade alta, moderada, irritabilidade baixa. O paciente que tiver uma irritabilidade baixa, basicamente, ele não vai ter, né, então ele não tem arco doloroso. O que que ele não tem também? Geralmente ele não vai ter mais dor noturna. Isso aqui a gente não vai encontrar. Ele até pode ter um arco doloroso, mas é um arco mais menor, né, ou que ele só aparece dor apenas sob demanda, né. Então, o indivíduo que geralmente durante a prática da atividade, ele talvez nem sinta, mas quando o corpo esfriar no dia seguinte, ele vai ter uma dor que entra dentro de uma escala de 0 a 10 até 3, 4, uma dor tolerável, tá. Então não tem dor noturna, não tem um arco doloroso tão evidente, tão presente, a dor apenas sob demanda, tá. Então a gente indica que esse indivíduo ele tem uma irritabilidade baixa. Em uma escala de 0 a 10 ele vai te relatar ali no máximo 3 de dor, tá, às vezes 4. Quando a gente fala de irritabilidade moderada, esse indivíduo já tem um pequeno arco doloroso, tá? Geralmente 30 até 50 graus ali de arco doloroso, tá? Então o arco doloroso aqui, ele pode já estar presente. A dor noturna, ela existe, porém, ela não é tão constante quanto no caso de uma irritabilidade alta, mas ele pode apresentar ali algumas questões relacionadas à dor noturna, tá? A dor, ela também ocorre sob demanda, tá? Geralmente nesse caso aí a dor é durante a prática da atividade que acaba exacerbando um pouco depois. E aí a gente fala em uma dor que vai girar entre 4 até 6 ali, às vezes 7 no pós, tá? Pós-demanda sobre a região tendínea, sobre o complexo articular no ombro de modo geral. E a gente tem um grau de irritabilidade alta, né? Que é o indivíduo que está com uma irritabilidade mais alta. Aí a gente vai ter um arco doloroso.
quase que em toda a amplitude de movimento, a gente vai ter dor noturna presente ali, tá? Então é muito comum o indivíduo que está com mentalidade bem alta, ele sentir dor durante a noite de forma mais intensa, que às vezes até dificulta o sono. E a gente está falando entre 7 e 10 de dor, tá? Então já é uma dor que de fato gera uma limitação funcional muito, mas muito maior. E ele já não consegue mais realizar a prática da atividade esportiva. E é isso que fala pra gente o Star Shoulder, tá? E aí ele vai falar o quê? Ele vai falar como que a gente reabilita baseado em cada nível de irritabilidade, tá. Então o que que eu faço quando o indivíduo está com uma irritabilidade alta? O que que eu faço quando o indivíduo está com uma irritabilidade moderada, baixa? Quais padrões de movimento que eu vou utilizar? E é isso que a gente vai ver agora, tá. Então eu vou falar aqui com o nosso agente de inteligência artificial, o Lucas de novo, e ele vai falar para mim, baseado no Star Shoulder, como que a gente vai reabilitar o complexo articular do ombro pelo nível de irritabilidade. Qual é a maior indicação para cada caso? Vamos lá. Lucas, baseado no artigo Star Shoulder, eu quero saber como que eu reabilito a tendinopatia de manguito rotador pelo nível de irritabilidade apresentado. Então vamos lá. Inclusive ele colocou aqui no então vamos lá. Bom, então ele respondeu, aqui pra gente, né, o como que ele reabilitaria baseado no Star Shoulder. Ele já trouxe aqui, como eu falei, né, nessa parte da aula, como que se comporta cada nível de irritabilidade, então alta, moderada, baixa ali. E aí ele já trouxe pra gente qual que seria a conduta apropriada para cada nível de irritabilidade. Quando a gente fala então em uma irritabilidade alta aqui, o foco deve ser, ó, principalmente em exercícios, vou até ampliar, em exercícios isométricos submáximos, duração de 10 a 15 segundos, séries de 3 a 4, intervalo de 1 a 2 minutos, amplitude livre de dor, exercícios pendulares, de fato, eles têm um efeito analgésico e educação sobre modificação de atividades. Então a gente está falando de um atleta ou praticante de esporte recreativo que tem alta demanda overhead sobre o membro superior, é interessante que a gente utilize esses critérios de modificação da atividade, às vezes retirar ele da atividade, para depois a gente devolver de forma gradativa. Quando a gente fala em irritabilidade moderada, a gente está falando sobre uma dor intermitente, que às vezes aparece, às vezes não, a 4, 6 e 10, como a gente falou. Arco doloroso ele é mais localizado, a conduta isométricos moderado, início de isotônicos leves, duração de 20 a 30 segundos nos isométricos, séries de 3 a 4, progressão para exercícios concêntricos lentos, exatamente trabalhação da estabilização escapular. E aí a gente vai para irritabilidade baixa, dor ali inferior a 3 de 10, né, um arco doloroso específico pequeno, quase não tem a conduta isotônico progressivo, trabalho excêntrico, exercícios mais funcionais, aumentar a complexidade, progressão de carga e velocidade, isso é de extrema importância, pensando também no treino específico para o esporte. E aí é aqui que é bem importante, a progressão ela é baseada em sintomas, não em tempo, monitorar 24 horas após o exercício. A dor durante o exercício ela não pode ultrapassar o limiar 4 e ela não pode, exacerbar os sintomas ali de dor, principalmente no período inicial 24 horas, tá? Então, a gente viu, de forma prática, resumida ali, menos de 20 minutos, como que a gente consegue reabilitar o complexo articular no ombro, de modo geral, né, principalmente enfatizando aqui com a alta incidência que a gente tem sobre as tendinopatias do manguito rotador, tá. Espero que tenham gostado. Aqui eu mostrei como funciona toda a nossa plataforma, se você conseguir e tiver acesso, a Forfisio Play, a formação completa da metodologia Forfisio, você vai entender como que a gente utiliza os critérios baseado em dados para avaliar, quantificar e verificar a progressão deste paciente, tá. Então eu fico por aqui, até a próxima.